Fala pessoal, tudo bem? Vocês sabem quem é Paulo Saldiva? Se você não sabe, tá na hora de você saber. Porque o Paulo Saldiva, meu querido professor... Aluno esforçado e não guardou mágoa de mim. Ele é um cara incrível e ele tá num momento agora digital, e o que era antes privilégio de um restrito grupo de alunos de medicina, agora é privilégio de todo mundo no Brasil que tem acesso à internet. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz de saber, professor, que você resolveu entrar no universo online e começar a disseminar seus conhecimentos, na verdade, para todo mundo, né? O que você está falando não é só para médico, não é só para aluno de medicina. Não. A ideia minha é lógico que tem uma pegada meio de profissionais de saúde. Uhum. Mas o que eu queria depois de trabalhar muito tempo dando aula, e também eu tenho um caso de amor com a cidade de São Paulo, né? Nasci aqui. Uhum. E fui aprendendo a entender a personalidade dessa cidade. E eu tenho o duvidoso privilégio de, como a gente tem um serviço de autópsia grande na Faculdade de Medicina, você lê a cidade num livro muito diferente, que são os órgãos das pessoas que vivem na cidade. Então, daí você começa a perceber que tem coisas que a gente ensina na Faculdade de Medicina e que não são suficientes para você entender, digamos, para resolver aquele problema. Vamos pegar câncer, por exemplo, né? Eu dou aula de patologia, então eu ficava sempre ensinando, não, se tem tal mutação, se expressa tal receptor, a agressividade do tumor é maior ou menor, ou responde a tal agente quimioterápico. E o acesso ao diagnóstico? Uhum. E uma vez tendo o diagnóstico, o tempo que leva para ter o tratamento, isso é tão importante quanto as características biológicas do tumor, e alguns tipos até mais importantes. Uhum. Então, se a gente não... É lógico que o médico não prescreve sistema de saúde, mas se ele não falar em nome daquelas pessoas que ele atende, quer dizer, se ele não fundar a sociedade protetora do ser humano, quem que vai fazer? Não prescreve, mas deveria prescrever, né? Isso é uma ideia super moderna, mas que eu vejo que você traz já há muitos anos, décadas, essa ideia de o médico, na hora que ele vê a implicação sistêmica de uma questão de saúde, ele se inquieta, ele sai de dentro do hospital e quer agir no macro também. Esse é um super desafio, né? É um super desafio, porque nos 6 anos do curso médico, como é que você coloca tudo isso? Uhum. Isso, só para quem não acompanha, a Faculdade de Medicina começou nos Estados Unidos um movimento de copiar um pouco por que os médicos europeus eram tão melhores que os americanos no final do século XIX. Uhum. Bom, aí um sujeito muito rico, o Carnegie, dono das ferrovias, falou, vou fazer essa investigação. Chamou um indivíduo que era educador, o Flexner, e ele visitou as 155 faculdades de medicina dos Estados Unidos e viu que tinha faculdade muito boa, muito ruim, mas as que eram boas tinham pesquisa e tinha um hospital com um certo viés de especialidade, onde o médico trabalharia sob supervisão até ele adquirir as habilidades e as competências. Esse relatório que ele fez, o relatório Flexner, foi em 1910, não tinha poder normativo, mas fechou mais de 1/3 das faculdades de medicina. Uhum. E colocou uma nova lógica. Foi bom, mas também teve alguns efeitos colaterais, porque entre as que fecharam todas que aceitavam negros e mulheres. Uhum. Isso só foi corrigido 60 anos depois. Bom, essa foi a cara com que a Faculdade de Medicina da USP foi formada, logo após o relatório Flexner, e colocou pesquisa. E isso foi importante até os anos 60, 70, mas daí caiu no médico uma coisa assim, né? Primeiro, você não pode tratar o paciente com casco e tudo. Você não pode ter um house. O house é o produto típico do relatório Flexner. Uhum. E ao mesmo tempo, você não pode ignorar
que fatores que não estão na esfera direta da saúde influenciam por demais o que está acontecendo no hospital. Por exemplo, se os médicos não tivessem batido pesado no comércio, na legislação contra o tabaco, a única coisa que ia sobrar era aumentar o número de vagas de residência de cirurgia torácica e de oncologia. Isso não é suficiente. Sim. Então, hoje tem problemas no trânsito, o problema do saneamento, a febre amarela batendo com lixo e mudanças de temperatura e clima. Então, o médico tem que começar a interagir, a olhar os problemas que chegam no seu consultório, no hospital, no equipamento de saúde onde ele trabalha, e olhar como se fosse no microscópio, mas com aumento menor. E para isso ele precisa dialogar com antropologia, com sociologia, com economia, né, com várias coisas que estão acontecendo por aí. E esse é o desafio, como é que se introduz humanidades ao mesmo tempo que você exige por demais o conhecimento científico. Sim. Deixa eu te interromper nesse momento e dar um passo para trás na nossa conversa para te perguntar quem é o Paulo Saldiva. Bom, o Paulo Saldiva é um paulistano que nasceu em 1954, que se chama Paulo não porque meu pai fosse religioso, minha mãe, meu pai inclusive era meio anarquista, né, espanhol. E o que aconteceu que eu adorava a cidade, andava de bicicleta pela cidade e percebia que eu sou asmático, que eu piorava toda vez que mudava alguma coisa no clima, e resolvi, vou estudar isso. Fiz a faculdade de medicina quando apareceu um professor, o professor Georg Bom, que falou assim, vamos estudar poluição do ar? Eu não sabia nada e comecei a estudar isso. Também gosto muito da aula. E aí eu fui me dedicando a isso, virei professor em algumas universidades fora, tem um laboratório de poluição, mas daí eu vi que poluição só não era a única coisa, mas a poluição já me pôs para discutir combustível, modal de rua, quem que vai andar na rua, vai ser pedestre, vai ser carro, se for carro, que combustível vai ter, vai ser ônibus, vai ser trilho. Enfim, começou a discutir, me jogou para uma complexidade que eu via que não adiantava estudar, como aquela fuligem. Lógico que isso é importante, você tem que ter, mas precisava estudar mais coisas. E aí eu escolhi pela patologia, porque eu gosto da patologia, principalmente a que eu faço, que é a patologia de autópsias, você consegue estudar a repercussão sistêmica das doenças, né? Como é que uma doença pulmonar reflete no fígado. E eu fui compondo uma imagem de que a cidade, para mim, era um ser vivo. Cada órgão... Hipótese Gaia. Hipótese Gaia. Aí você tem, cada órgão são os bairros, e nós somos as células que compomos este órgão. E comecei a fazer os diagnósticos de São Paulo. Quando não chove, ela faz febre e desidrata. Quando chove, faz edema e inunda. Ela tem um problema de filtração renal, porque a gente não trata a água que produz, a gente tem uma diarreia aquosa para os rios, tem bronquite e asma pelo ar que a gente respira, trombose arterial pelos trombos veiculares e um certo nível de disfunção cognitiva, um pouco de demência, porque os neurônios dirigentes, eles esquecem o que a gestão anterior fez, você não tem projetos de longo prazo, e às vezes esquece até que prometeram poucos dias antes. Sim. Então, essa cidade, que também está obesa, a estrutura não aguenta, tal, se você imaginar uma clínica geral da cidade, e falei, bom, se a gente quiser tratar esse paciente e fazer com que as células que estão lá dentro funcionem, você tem que pensar soluções sistêmicas. Sim. E de longo prazo, por vezes, porque as doenças, muitas delas são crônico-degenerativas. E pensei em usar então essa metáfora da cidade doente e usar o mesmo raciocínio que eu faço para fazer autópsia para entender os seus problemas e as suas repercussões sistêmicas. Por exemplo, o congestionamento que produz poluição, ele também produz, por exemplo, um jovem que perca 4 a 5 horas por dia,
uma menor capacidade de se desenvolver como um cidadão, porque ele vai ter 4 a 5 horas a menos para estudar. Uhum. Sim. Você vai ter obesidade, porque você está sedentário. Você vai dormir menos. Eu vejo isso todos os dias aqui no consultório. A gente sabe, por causa de um estudo muito bem feito, chamado São Paulo Megacity, que São Paulo é a cidade do mundo com maior índice, maior ocorrência de transtornos mentais do mundo. Nós somos campeões. E eu vejo exemplos disso todo dia. As pessoas falam para mim, eu demoro 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. É impossível você estar saudável com uma rotina em que você fica 4 horas preso no transporte público de São Paulo, 5 vezes por semana, às vezes 6 vezes por semana. Como que essa pessoa vai ser saudável? Impossível. Ela fica tão estressada, ela não consegue fazer atividade física, ela não consegue ter lazer, 4 horas no trânsito, mais no mínimo 8 horas trabalhando, que horas que ela dorme, que horas que ela faz tudo? E ela vai encontrar os amigos. Uma das coisas de estabilidade emocional é você ter relações afetivas e sociais. Sim. Aí a cidade cresce demais. Então quando você está numa cidade pequena, aquele é fulano, filho do Zé, que é dono da farmácia, que é sobrinho de não sei quem, que é dono de não sei o quê. Você vai para uma cidade grande, você monta e desmonta relações sociais. Na escola você monta um, aí desmonta. Aí você faz outro na faculdade. Aí você vai outro no seu ambiente de trabalho. Uhum. E você vai perdendo nessa cidade grande essas ligações. Você corta e cria outras. E à medida que você vai ficando velho, você vai perdendo essa capacidade de fazer novas conexões. Ainda mais se a cidade não facilitar isso. Sim. Então, dentro de uma cidade como São Paulo, cada um constrói uma cidade afetiva. A minha, ela nasce do meu coração. E as ruas levam para as casas das pessoas que eu gosto e para os lugares que me dão prazer. Uhum. Se você não tiver capacidade de trafegar nessa cidade emocional, você vai sentir essa solidão coletiva que a gente tem na cidade de São Paulo. Mais o estresse, mais aquele cortisol que não desliga, mais tudo isso vai fazendo com que você vá depauperando a sua resiliência física e a sua resiliência mental. Pois isso é importantíssimo, ou seja, a construção da cidade, quando ela deixa de ser um ponto de encontro e passa a ser um obstáculo, que as pessoas até para se defender. Pô, Renato, às vezes eu passo nos condomínios assim, né, que tem lazer, moradia e trabalho na mesma portaria. Eu estava pensando em fazer uma que tem um hospital, uma maternidade e um crematório gourmet. Aí o indivíduo nasce lá, se trata lá, né, e é cremado e vira biodiesel ali. Isso é a negação da cidade. Uhum. É a negação da cidade. E com isso você está vivendo num ambiente fechado, se defendendo de tudo. Então, vamos pensar um pouquinho... Da vida, inclusive, né? Da vida. Por isso que quando você fecha uma avenida, aqui pertinho, na Paulista, vira uma festa. Quer dizer, é como se você tivesse que parar a cidade para permitir que as pessoas se encontrem. E isso não é certo. Nós temos que pensar nisso. Então, por isso que eu resolvi chegar à convicção de que você tem que, de um lado, ter a melhor ciência possível, mas você também tem que contribuir para a elaboração de políticas, e para mim, qualidade de vida e saúde humana deveriam ser o ponto aglutinador de todas essas políticas públicas que estão artificialmente separadas. Você é coordenador do Grupo de Estudos Avançados da USP, é isso? Isso, o Instituto de Estudos Avançados é justamente a resposta da USP frente ao que ela própria fez consigo. Uhum. Na Maria Antônia, quando a USP começou a Faculdade de Filosofia e Ciências, você estava jogando o pebolim, um filósofo e um físico, e aí dava jogo. Uhum. Aí você vai para a cidade universitária, e naquela auge do rodoviarismo, assim, que a gente imaginou que podia ter uma cidade dos Jetsons, né? A Brasília é uma cidade dos Jetsons, né? As pessoas não andam e tal. Você separou institutos isolados com uma grande distância física. Aí as pessoas não tinham jogo. Você começa a entrar numa faixa específica de conhecimento, mas você perde o diálogo de saber como aquele pedaço dialoga com outros. Sim.
Então, é como se cada instituto tivesse criado o símbolo da modernidade, que eu acho que é o Public Self. Quer dizer, você olha somente a si e a sua área e não vê os outros. O Instituto de Estudos Avançados foi criado para recompor isso pelo professor Bodenberg, quando ele era reitor, de apertar o botão do celular para a lente virar para fora. Então você pega problemas complexos, por exemplo, mobilidade ou moradia, e você tem que ouvir o ambientalista, o economista, o arquiteto, enfim, tudo que envolve isso, você pode pegar soluções e olhar com complexidade. E o Instituto, é legal, ele produz ciência na Science, ele produz ciência na Nature, sim, tem um laboratório, só pela complementaridade. Então isso mostra que, e isso é um desafio, porque a profissão hoje do médico, de qualquer especialidade, a ideia de que você vai viver numa área disciplinar o resto da tua vida hoje acabou. As fronteiras, né? Você é obrigado a conhecer de tudo. Então, por isso que o Instituto é um lugar legal para trabalhar e estou me dando muito bem lá. E como que a gente vai formar um médico para essa nova realidade? Que eu entendo é que você foi ao longo do tempo, o mundo foi mudando e você foi mudando junto, que é uma coisa que é muito difícil de se observar. Eu consigo pensar em poucos outros exemplos de profissionais que fizeram o que você fez. E eu imagino que hoje a faculdade de medicina, as faculdades de medicina não formam esse médico que você está descrevendo. Como que a gente faz isso? Então, isso é um desafio global, né? Para aqueles que estiverem interessados, tem um livro que chama Educating Physicians, que saiu, que são refizeram o relatório Flexner 100 anos depois. E ele descreve exatamente isso. Quer dizer, você tem um cirurgião ortopédico, um exemplo que ele usa muito feliz, um cirurgião ortopédico que vê um esmagamento de fêmur, ele tem que estar preparado. Como é que eu entro? O que eu vou precisar de pino? Vou precisar de cirurgião vascular? Vou precisar de UTI? Ele tem que estar programando aquilo para atuar naquele momento específico. Ao mesmo tempo, ele tem que avisar um jovem que sofreu um acidente, que era atleta, que ele está sabendo que ele vai ficar um tempo parado, ou até a família dele. Tem que tratar, dar suporte de outra natureza que não seja a placa de titânio. Sim. E ele vai ter que lembrar que tem, naquele mesmo lugar que está vendo essa pessoa, já teve outros acidentes, então ele tem que fazer uma intervenção para poder falar assim, olha, chega da gente ficar recebendo gente aqui. Como é que você põe isso, né? As faculdades, em geral, como não tem muita gente que faz isso, elas dão cursos das disciplinas das humanidades separados. Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de antropologia, mas isso não gruda. É culinária japonesa. Você põe tudo no mesmo prato, não misturou. Você está identificando. E o aluno geralmente acha isso, não está ligado. Agora, se você usar como fio condutor desses saberes as humanidades, sim. Quer dizer, então vamos explicar como é que a gente ficou com uma cor de pele diferente. Não, né, o conceito de raça, racismo, tal. Primeiro tem que explicar que quando na hora que você perdeu o pelo, os hominídeos, eles têm que ter melanina. Senão, você não vai produzir, você vai ter muito sol, vai ter câncer de pele, vai oxidar a vitamina B12 e não faz divisão celular. Sim. Então, a cor da pele é um processo adaptativo. Na África foi o dominante, onde começou o Homo sapiens. As variantes que não tinham receptor de melanocortina tão importante foram a dominante na Europa, e a que estava intermediário foi para a Ásia. Pronto, isso já começa a explicar a biologia no contexto da evolução, mostra que o conceito de raça é fake, absolutamente fake. Você fala da biologia da vitamina D, da vitamina B, da carcinogênese. Quer dizer, dá para você ir dos Flintstones aos Jetsons. Quer dizer, se você fizer uma narrativa onde o fio condutor seja como o processo de adoecimento ou saúde foi influenciado e influenciou a estrutura da sociedade que a gente está aqui.
Isso vale para obesidade, para doença mental, para aterosclerose, uma série, para as febres todas. Pô, dá para contar a história das febres ligando com saneamento, com educação, com uma série de outras coisas. Então, esse é o desafio, né? O problema é que no mundo, os departamentos de antropologia médica, ou de história da medicina, ou de filosofia da ciência, estão fora da faculdade de medicina. Sim. São raras as faculdades, a Harvard tem dentro, a Califórnia tem dentro, a Johns Hopkins tem dentro. E elas conseguiram colocar o aluno em projetos. Ao King's College também, o Museu Histórico do King's College, eu fui lá visitar, tem dezenas de alunos, principalmente do começo do curso, fazendo pesquisa sobre a história das doenças e como que elas dialogam, né, com a sociedade vigente na época, né? Sim. Então, por isso que eu fiz esse canal, né? Falei, bom, se não tem gente, a gente vai começar a fazer vídeos curtos, aonde a gente vai contar como é que a febre amarela aconteceu, como é que ela veio, como é que foi a descoberta da vacina, como é que chegou, qual é a perspectiva futura, sobre violência no trânsito, né? Não adianta, você tem que ter uma mudança cultural, educativa, demora tempo para isso. Enfim, e aí com isso talvez a gente crie um grupo de pessoas interessadas e a gente faça um experimento pedagógico. A primeira iniciativa agora, além desse canal, é colocar uma disciplina optativa na faculdade e fazer um experimento educativo, né? Um estudo de intervenção e ver se esses alunos ficaram diferentes em relação àqueles que fizeram só o curso tradicional de exposição às humanidades médicas. Incrível. Isso é legal, né? Sim, você está falando, você me lembrou, e eu sei que é da tua época, da turma experimental. Eu fiz experimental. Né, lá da Faculdade de Medicina, né? Você pegar uma turma que vai ficar predominantemente no hospital universitário, mais perto da comunidade, né? Porque o hospital das clínicas, por maior excelência que tem em tratar os pacientes mais graves, tudo, ele também, por causa disso, ele está mais longe da comunidade, né? E de repente dessa turma experimental, pelo menos das primeiras, saíram os principais professores hoje da Faculdade de Medicina, né? Pois é, o experimental, ele foi, digamos, uma experiência de ensino. Aliás, eu fiz experimental porque eu imaginava que era um curso que formava médicos experimentalistas. Eu não tinha a menor ideia do que era pesquisador. Mas aí cheguei, né, e gostei demais do curso. E, de fato, a pegada do experimental fez com que você desse mais autonomia para o aluno. E ele foi interrompido, a experiência, sem nenhuma avaliação efetiva. A única avaliação que você tem é que daquelas turmas do experimental saíram a maior parte dos professores hoje que tem naquela geração que tem um certo protagonismo na faculdade. Mas o HU e o HC, eles são complementares, eles ensinam conteúdos distintos. Você não pode prescindir do HC e nem do HU, que é um problema agora com essa crise do HU que está rolando aí, né? Tem que arranjar uma solução para isso, porque eu acho que a faculdade vai ficar mais pobre. Mas eu acho que, independentemente do hospital, você não pode pegar no começo do curso do aluno, da formação, explicar. A medicina talvez seja a única ciência humana, ou as profissões de saúde são a única ciência humana, né? As chamadas humanidades, porque ela lida com todas as dimensões do humano. Sim. Né? Do mais físico, da célula, até o mais subjetivo, até a alma, até sonhos, né? A gente separou o ser humano artificialmente, quando o cara estava doente, quer entender o que estava acontecendo. No início ele tinha uma divindade, era um Deus que mandou aquilo e tal. Depois alguém resolveu pôr ordem
e organizar o entendimento do mundo baseado em regras. Os filósofos, depois surgem essas explicações. Aí vem Descartes e falou, não, eu vou resolver isso estudando os mecanismos, através da observação sistemática. Mas na hora que o indivíduo está doente, ele vem para você com o Dr. Google, ou seja, o aspecto cartesiano. Ele vai tentar dar um sentido, porque isso aconteceu comigo, porque isso aconteceu com meu filho, e vai para a igreja, mesmo que... Quer dizer, ele é uma unidade. Sim. Então Descartes não matou Deus, ele só mudou de endereço. Por exemplo, hoje aparece um querubim com o avental da Harvard num programa de domingo, prometendo aquilo que o Espírito Santo fazia, inclusive com uma sintaxe mais difícil do que o Apocalipse de São João. Nós desenvolvemos um inibidor da fosforilação do segundo mensageiro, do receptor de glicocorticoide, e o pessoal não entende nada, mas acredita porque ele é um querubim de alta patente. Sim. Então, se a gente não entender essas 3 dimensões do ser humano, nós vamos só cuidar da parte cartesiana deles. É para isso que a gente se preparou a partir do Flexner. Então, como é que você coloca isso com uma eficiência de tempo? Se o indivíduo não tem empatia natural, como é que você desenvolve técnicas para que ele saiba o mínimo para não fazer bobagem? Como é que você aguça a percepção dele para o que está em torno? Nossa, na minha época a faculdade já tinha extrema dificuldade para fazer isso. Para fazer o técnico ter empatia pelo humano. A nossa percepção na época dos alunos era ou o cara gosta de gente, ou ele não gosta de gente e ele não devia fazer medicina. E hoje eu fico pensando, o desafio é maior, porque além disso, você tem que, de alguma forma, ensinar o indivíduo a ser cidadão. Isso. É isso. Como é que o fato de ele ser um baita técnico não, digamos, o impede, ou aliás, deveria ser na sua área de que ele entende, porque a ideia de que você domina uma determinada coisa, ele não te dá o direito de dominar as outras, né? Quer dizer, tem gente que fica dando palpite sobre o que não entende. Mas como é que a sua atividade, como é que aquelas pessoas que te procuram para tratamento são afetadas por outras coisas que você pode interferir? Fala assim, olha, não adianta só fazer isso, tem que arrumar tal coisa. Então, eu acho que esse raciocínio, uma vez sendo exercido, ainda mais numa faculdade como a USP, nas grandes faculdades que tem o papel de formar novos líderes e pessoas, você tem que colocar isso, quer dizer, fazer política não partidária, mas uma política baseada no conceito de que todas as políticas deveriam ser orientadas, na opinião, né, minha, e acho que na maior parte das pessoas que vão para a saúde, em coisas que possam promover qualidade de vida e saúde. O final, então, o final da cadeia produtiva do Instituto de Estudos Avançados é bater na porta do prefeito, do governador, do presidente? Também. Ele tem que produzir a melhor publicação possível. Daí a gente tem um veículo intermediário, que é a revista dos Estudos Avançados, que hoje é uma revista, talvez seja a mais lida, a revista científica mais lida no Brasil. Vai chegar esse ano a 6 milhões de downloads por ano, né? E então, que são sínteses, né? São semi-ensaísticas. Você pode então pegar um problema e abordar, fazer um conjunto de artigos, um dossiê sobre um problema complexo, e sem prejuízo também do artigo isolado, né? Sai de filosofia, né? Mas ele tem colocado 40% do seu espaço para esses análises dos problemas do Brasil. E você tem que chegar e fazer white papers para entregar ativamente. Então a gente tem chamado o prefeito, o governador, né? Nós temos procurado colocar o debate e tentar fazer com que a universidade, quer dizer, o Instituto de Estudos Avançados é um caminho onde existiria maior porosidade entre a sociedade e a universidade. Então, a gente
acredita que a gente possa, quer dizer, seria uma forma do que a gente chama de Science-Based Policy, quer dizer, que é uma, inclusive a própria revista Science, a Nature, então tem alguns artigos em Science and Policy, como é que a ciência pode atuar em forma de políticas. O aquecimento global e o IPCC é um exemplo clássico disso. Sim. Tem gente que faz alta modelagem atmosférica, mas tem que trazer os governantes e dizer, transformar isso em dinheiro, transformar isso em consequência e ao mesmo tempo procurar estabelecer políticas globais. Uau! Isso é legal, né? É um baita desafio e ou a gente faz isso ou a gente faz isso, a gente não tem outra opção. Senão a universidade pública vai morrer. Quer dizer, eu vou assinar o atestado de óbito, porque se for para ficar formando só o profissional desconectado, e se você deixar ao acaso, quer dizer, só aqueles que naturalmente são os líderes e que então independem da universidade para ser, vai se reduzir muito o apelo, o protagonismo, e a sociedade vai sentir que aquele dinheiro que põe talvez não seja necessário, portanto. A sociedade não vai ver benefício. Não vai ver benefício, vai ver dizer que sim, como é o caso que a imagem estereotipada da USP, quer dizer, você chega, é uma escola difícil de entrar, que as pessoas vão trabalhar depois, no caso da medicina, em hospitais muito sofisticados, e que o dinheiro investido dos impostos não vai reverter na maior parte da sociedade. E isso, é lógico que é uma caricatura, porque o HC faz um monte de coisa, né? Mas isso a gente tem que construir, primeiro mostrar o que a gente está fazendo, segundo, ir atrás, quer dizer, sair do conforto de que basta a gente publicar na Nature, no New England, no Science. Nós temos que também fazer a outra parte. Talvez não seja o mesmo ator, quer dizer, talvez a pessoa não detenha todas essas competências, mas que você tem que criar espaços para isso. E oferecer ao aluno essa visão do processo produtivo, quer dizer, publicou no maior impacto possível, mas como é que isso pode, se tiver aplicação imediata, chegar à pessoa de uma forma mais rápida? Eu acho que nem a gente faz com remédio, não é isso? Você desenvolve uma molécula, aí você faz um estudo clínico, aí você quer fazer a translação logo num produto. Sim. Um dos produtos também são modificações de comportamento, de hábitos, de valores e de princípios. Resumindo, você não pode fazer uma ciência baseada desprovida de princípios. Eu arrebentei os ligamentos do joelho numa queda de bike. Já estou andando, mas eu tenho dificuldade para descer a escada. Bom, eu tenho todas as informações que vêm do meu joelho. Sim. Do músculo, do cerebelo, da visão, eu vou fazer o possível para descer aquele passo. Se eu estiver caindo, essas informações sinalizam salve o joelho. Se eu tiver um bebê no colo, o mesmo conjunto de informações, a depender de princípios, vai falar salve o bebê. Então essas discussões num sistema complexo que não tem consenso, talvez a ciência possa ajudar. Qual é o bem comum? Se você procurar consenso onde não vai ter, você vai perder o joelho e o bebê. Sim. E se o joelho tiver um lobby mais forte, você vai salvar o joelho e vai salvar o bebê, e vai perder o bebê. E os médicos têm que se, como uma classe, como um grupo, como uma coletividade, eles têm que se posicionar como, sei lá, os advogados fazem através da Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo que muitos advogados não concordem com muitas das posições dessa instituição. Isso. Mas os médicos hoje em dia, como um grupo, não fazem isso, como uma classe não fazem isso. É muito... Porque talvez não tenham sido expostos no seu momento formativo. Essa é a hipótese subjacente desse canal e dessa disciplina optativa. Se a gente oferecer essa visão mais integrada, pode ser que alguns desses médicos se modifiquem, quer dizer, incorpore essa visão também nos seus procedimentos e das suas responsabilidades. Incrível. Agora, para a gente encerrar, fala onde que as pessoas te acham. As pessoas estão assistindo a gente, agora estão curiosas para acessar os teus vídeos. Onde que as pessoas te assistem? Bom, eu tenho um Facebook que dá para seguir. Só Paulo Saldiva. Tá lá, Facebook, chega lá.
E tem um canal que eu abri no YouTube, porque eu estou aprendendo a editar. Veja, você está falando com um dinossauro, né, que está aprendendo a editar filme. Meus primeiros filmes são muito toscos, né, mas agora eu já estou melhorando. E eu vou procurar então colocar uma média de 1 a 2 vídeos por semana, onde eu vou pegar vários temas, e o próximo vai ser a aterosclerose. Legal. A aterosclerose e o que as múmias nos contam sobre a aterosclerose, mostrando que a aterosclerose não é uma doença da modernidade, ela acontecia antes e também representa uma ação evolutiva. Então, com isso a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da aterosclerose e os fatores que determinam o maior ou menor risco. Uau! Professor, super obrigado. Obrigado. Olha, esse moço é bom, viu? Eu não tenho palavras para descrever a honra que é te entrevistar. As pessoas que estão assistindo a gente, elas não sabem a importância que tem o Paulo Saldiva para alguém que estudou na Faculdade de Medicina da USP. Posso falar com muita tranquilidade, é um dos professores mais queridos da história da nossa faculdade. Muito obrigado, professor. Muito sucesso para o seu canal. E obrigado a todo mundo que assistiu. É um canal que não tem patrocínio, não visa nenhum lucro, qualquer pessoa pode entrar. É simplesmente procurar desenvolver uma técnica. No fundo é um canal que é um experimento, viu, Matou? Eu vou tentar nesse canal ir desenvolvendo a linguagem. Sim. E o termômetro de sucesso vai ser no momento que eu começar a ter mais visualização. Quer dizer, eu estou aprendendo, vocês me desculpem, mas eu estou aprendendo essa linguagem para ver se a gente consegue construir essa. Mas quem vai te ensinar é o pessoal ali. Isso. Deixem os comentários nesse vídeo, falem o que vocês acharam e entrem lá na página do Paulo Saldiva e comentem nos vídeos dele o que vocês acharam, porque esse é o aprendizado. O aprendizado é do que o pessoal comenta. Pode criticar porque eu sou casado há 35 anos, então eu já estou acostumado a isso. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.